fizemos uma breve panorâmica, né, do livro de Atos, trazendo aqueles aspectos introdutórios. E é bem importante que a gente entenda, assim, quando nós fazemos essa introdução, o propósito dela, para que quando você comece a ler, comece a acompanhar a exposição, você tenha uma visão mais geral do texto. E sempre precisa ser assim. Qualquer livro você deveria ler assim. Primeiro você tem uma visão mais geral e depois você vai indo para os detalhes, né? E a nossa, aliás, minha e dos outros pastores, a nossa intenção com essa exposição de Atos, é importante nós relembrarmos, né? O porquê nós, então, desde a última semana, temos trazido a carta de Atos. Nós vemos num momento da história, eu acredito que esses momentos, eles existiram, né? Quando você observa os fenômenos da modernidade, da pós-modernidade, você sempre observa uma certa proposta de descaracterização das coisas, né? De ressignificação das coisas. E nada, é claro, muitas coisas foram descaracterizadas, mas eu acho que nada foi descaracterizado de maneira mais danosa do que a igreja, né? Então as pessoas acreditam que a igreja pode estar submetida à sua criatividade, né, às suas ideologias, à sua própria cosmovisão. E o maior desafio para nós como cristãos é nós mantermos a igreja sobre essa única lente, que é a Escritura. Qualquer proposta, né, qualquer fenômeno, a igreja passou por muitos fenômenos dentro da sua perspectiva histórica. Vários movimentos, né, e alguns deles foram extremamente danosos para a igreja de uma maneira, né, assim, óbvia. Mas, embora nós até consigamos fazer essas considerações, parece que a gente não percebe o quanto nós, apesar de sermos uma igreja confessional, de acreditarmos que a boa teologia é uma ferramenta necessária, pode ser que em determinado momento nós possamos acreditar que algumas dessas coisas, que historicamente, de maneira visível, descaracterizaram a igreja, podem ser úteis. E isso já seria, digamos assim, um erro grave. Então, desde a última semana, nós temos então buscado, com a exposição de Atos, deixar claro para a igreja que ela é um empreendimento de Deus. Ela não está à mercê, né, daquilo que as pessoas pensam, né, as pessoas sempre carregadas de ideias mirabolantes, megalomaníacas, né, de que a igreja tem que se tornar um tipo de agremiação cheia de popularidade e de que ela, de alguma forma, ela vai ser aceita, aplaudida e respeitada. Ela nunca foi assim. Paulo diz que nós somos a escória do mundo. Embora alguns cristãos queiram fazer do ambiente cristão uma coisa que ele nunca foi, quer ser aplaudido, né, considerado. A igreja foi o maior empreendimento que você puder imaginar na história, na promoção do bem ao próximo. Mas as pessoas preferem acreditar que talvez uma ideologia tenha proporcionado isso. E isso não é verdade. Isso não quer dizer que a igreja não tenha cometido erros e que ela cometa erros até hoje. Agora nós temos que por estarmos do outro lado, por sermos a igreja, por sermos parte dela, nós precisamos enxergar ela com os devidos óculos. Agora, por que é tão difícil as pessoas enxergarem a igreja com os devidos óculos? Porque elas não estão buscando, nós falávamos isso na Ceilândia ontem, né, lá na SET, lá na Ceilândia. Do quanto as pessoas elas acham que podem enxergar as coisas de Deus com qualquer óculos. Elas podem enxergar da maneira que querem. E isso não é permitido por Deus. Todos os problemas históricos que nós temos com a igreja,
foi porque algumas pessoas acharam que poderiam entender a igreja com a sua própria cosmovisão, com a sua própria maneira de enxergar as coisas. Não, eu enxergo as coisas dessa maneira, então a igreja tem que se submeter ao que eu estou enxergando. Afinal de contas, essa é a minha cultura, essa é a maneira como eu fui criado, essa é a faculdade que eu fiz, essa é a minha ideologia. Porque eu nasci lá no Cabrobró, então a igreja tem que ser igual à cultura lá do Cabrobró, mas a igreja... Inclusive, uma pessoa me fez uma pergunta, né? Por que a igreja perdeu aquela característica oriental? Né? Aqueles aspectos ali, a igreja nasce ali na Judéia, na Palestina. E por que ela não trouxe essas características? Porque isso nunca foi um critério. Paulo deixa isso claro, né? A igreja, ela é, você olhando daqui, você vê uma beleza que você vai ver poucas vezes em outras experiências humanas. Pessoas das mais variadas cores, das mais variadas nacionalidades, e ninguém aqui está dizendo, a igreja tem que comer piqui, porque eu sou filho de goiano, então agora todo mundo tem que submeter o meu paladar. Não, a igreja nunca esteve submetida a isso, né? Paulo, no primeiro concílio em Jerusalém, trata dessa dinâmica, nós vamos ver isso aqui no livro de Atos, né? De que lá, aquelas perspectivas que determinavam a prática judaica não poderia ser uma imposição aos gentios. O padrão que é imposto para a igreja é o padrão moral, é o padrão espiritual, são aquelas concernentes à vida espiritual. Amém? Uma coisa importante de você saber, às vezes as pessoas questionam o cristianismo, né? Mas quando qualquer religião, ela sempre vai ter um padrão moral. É o rigor de qualquer religião. E uma religião vai se mostrar superior à outra em função de o quanto esse padrão moral se mostra de fato superior. Então, nós temos religiões muito ruins. Você vai lá para o Tibete, onde órgãos sexuais são adorados como deuses. Né? Pensa no que deve ser, quanto isso deve ser abominável. Mas lá eles têm algum padrão. Mas a igreja, ela tem historicamente um padrão, não só numa perspectiva moral, porque a nossa fé não se constitui tendo como plataforma o moralismo, amém? Isso é uma outra questão, mas a igreja tem uma maneira de ser, de existir, e ela está registrada historicamente. Então, quando você vai estudar antropologia, da religião, o que você vai perceber? Que nenhuma religião tem um registro histórico. Talvez o islamismo e o judaísmo tenham esses aparatos. Amém? Mas nenhuma delas vai ter um aparato tão arqueológico, histórico, tão significativo quanto o cristianismo. Então a nossa fé é uma fé que se confirma na história, no tempo, no espaço. Né? Você não tem só o relato bíblico, você tem pelo menos uma centena de relatos extra-bíblicos que vão confirmar a historicidade do cristianismo. Não só no que diz respeito ao que Jesus fez, mas aquilo que foi dado continuidade, né? Depois do que ele ensinou aos apóstolos. E é surpreendente você saber que a ressurreição de Jesus, meu irmão, é um fato histórico. Amém? O livro de Atos vai relatar que 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Eu já falei isso outras vezes. Somado com os aspectos veterotestamentários, nós temos lá 3 milhões de pessoas ao pé do Monte Sinai, vendo o pé do monte fumegando, ouvindo a voz de Deus e Moisés recebendo a lei de Deus. 3 milhões de pessoas viram aquele mar se abrindo. Aí os liberais, né, os críticos da narrativa bíblica falam, não era 3 milhões, não era 2 milhões. Que diferença vai fazer, né? É ridículo. Mas a fé cristã, somando aquelas perspectivas históricas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é a única religião que ela supera. Talvez ela não seja a única religião que tem aspectos históricos para confirmar a sua historicidade, né?
Talvez ela não seja a única que tem um registro histórico verificável, mas com certeza ela é a que tem mais registros históricos. Não só desses 12 homens, mas de líderes, né, políticos, burocratas, pessoas comuns que respiraram aquele ambiente e que foram alvo daquilo que a igreja promoveu historicamente, a partir de Jesus, é claro. E é claro que Lucas parte aqui dessa mesma dinâmica, né? Não existe uma outra forma de você, uma forma mais eficaz de você ensinar alguém do que pela história. Você tem não é só porque você tem uma história para contar, é em função do quanto aquela história é verídica, do quanto aquela história foi testemunhada, quantas pessoas participaram daquilo. Enfim, então, como nós vimos na semana passada, o livro dos apóstolos é uma continuidade, né, daquele primeiro registro que Lucas faz do seu evangelho. Então, a gente entende então que o livro de Lucas é escrito e o livro de Atos é um texto escrito posteriormente. E a intenção dele é justamente essa, de narrar inicialmente os fatos, narrando a história de Jesus e posteriormente narrando a história dos apóstolos. Mas eu queria que nós lêssemos então o texto que eu pretendo expor essa noite. Abram suas Bíblias em Atos 1. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Amém? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas e depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. Glória a Deus. Esse texto é um texto absurdamente significativo para nós, porque ele carrega em si não só ali um resumo, né, dos fatos. É justamente isso que Lucas quer trazer aí nos primeiros versículos. Ele traz um resumo daquilo que ele já havia falado no primeiro livro, no livro de Lucas, onde o livro de Lucas narra justamente aquelas coisas que Jesus havia ensinado. Nós também podemos entender que haviam coisas que pouco antes de Jesus ser assunto aos céus, já ressurreto, naqueles 40 dias em que antecedem sua ascensão, de que ele deu instruções específicas aos apóstolos. Nós vemos ali algumas coisas que narram esses episódios. Nós vemos os apóstolos. Primeiro eles precisam se organizar até para agora saberem exatamente o que fariam após a ascensão de Jesus. Então nós vemos ali um primeiro evento. Primeiro, o que vai acontecer? Esses homens agora, eles estão na expectativa de receberem o Espírito Santo. Então primeiro eles precisam estar organizados para isso. Essa é uma promessa que reúne fatos de ordem
é o cumprimento da obra messiânica de Jesus, e ela tem desdobramentos escatológicos. O profeta Joel vai nos trazer isso, recebe essa mensagem de que haveria um momento em que o Espírito Santo cairia sobre toda a carne. E por mais que as pessoas, me surpreende assim, como a gente falou a princípio, né? O quanto as coisas no cristianismo vão se descaracterizando, e muitas vezes pela falta de atenção da igreja, né? O Espírito Santo no Velho Testamento, ele não se movimenta como se ele movimenta no Novo Testamento. Se você for perceber lá, o que você vai perceber? Alguns homens viveram isso que você vive tão comumente. Quem aqui conhece a presença de Deus? Quem aqui percebe algo de maneira tão íntima e poderosa, que muda seus caminhos, que muda suas intenções, que promove isso de alguma forma, que levou você a chegar a conclusões acerca de si mesmo que ninguém conseguiria fazer você chegar? É como se você carregasse todos os dias uma denúncia contra si mesmo, mas isso é dito de maneira amorosa e profunda. Amém? Amém, igreja? Esse é o Espírito Santo. Amém? Mas não só isso. Um consolo inexplicável, né? Uma medida de consolo diante das lutas, das tragédias, das perdas, né? Paulo fala em Filipenses, né? Sobre uma paz que não é a paz que o mundo recebe. Jesus fala isso em João. Eu dou a paz a vocês, mas não como o mundo dá. Como é que explica isso? Uma paz que diante das perdas, da morte, Paulo fala isso em Filipenses. Eu estou em paz, eu posso passar pela privação, eu posso passar pela bonança, eu posso ter como não ter, o meu coração está em paz. A paz que excede aquela paz que excede todo entendimento que Jesus disse que nós receberíamos, ela está sobre nós. Não é uma paz alienada, uma paz que nos coloca numa condição passiva. Amém? É uma paz em meio à guerra. O mundo está em guerra contra a igreja, mas nós estamos em paz. Amém, igreja? Nós há 2000 anos somos os promotores da maior revolução da história da humanidade sem levantar uma espada. Quem levantou a espada não fui eu. Meu mestre não levantou espada contra ninguém. Se alguém levantou espada, é ele e Deus. O meu mestre não levantou espada contra ninguém. Ele disse que veio trazer espada. Ele dividiu pessoas do seu convívio, ele separou nações, ele separou povos, ele fez divisão do que era e do que não era. Mas aquilo que nós promovemos não foi em função das espadas, embora elas possam ter sido levantadas em determinado momento da história. Mas não foi a revolução que Jesus promoveu, ela aconteceu dentro de cada um daqueles que se perceberam eleitos de Deus. Foi maravilhoso ver o Franklin aqui falando, contando dessa revolução acontecendo dentro dele. E cada um de nós sabemos como isso se dá, e aqueles 12 homens ali viveram essa experiência, numa intensidade, com certeza, avassaladora. Mas no Velho Testamento isso não era comum, apenas poucos homens viveram essa experiência. Mas o fato disso ser tão comum na nossa experiência não deveria nos permitir banalizar isso. E como eu falei a princípio, né, alguns movimentos, alguns fenômenos, né, que se deram na história do cristianismo acabaram banalizando o significado disso. Porque isso se tornou muitas vezes um reflexo de algo de origem mais pagã do que cristã. Né? Porque se tornou uma espécie de uma evidência de algo que o Espírito Santo não é. Porque a maior comprovação de que o Espírito Santo habita em nós é a mudança. É uma transformação
real, essencial, profunda, e não o tipo de coisa que as pessoas aí se utilizam para tentar afirmar uma manifestação do Espírito Santo. Enfim, então, um segundo evento que nós vamos ver é que Lucas narra, então, sobre a ascensão de Jesus nos céus, né? Imagine, eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Eu, de vez em quando, faço essas... Assim, cara, isso deve ter sido... Fica pensando assim, cara, eles viram isso. Eles viram aquele homem simples, que comia com eles, que ensinava a eles, que chorou com eles. E agora eles estão vendo aquele homem não só ressurreto, mas subindo aos céus, com anjos ao seu redor. Mas o mais glorioso é que o que nos foi prometido é que nós veremos essa cena de novo. Nós veremos essa cena de novo. Nós falamos aqui durante um ano quase sobre a exposição de Apocalipse, e agora nas últimas semanas eu tentei provocar a igreja ela pensar na sua verdadeira motivação. Se a sua motivação não está voltada para essa expectativa, nada do que você pode chamar de cristianismo faz sentido. Mas isso nos foi prometido, de que da mesma maneira que ele subiu, ele há de descer, nas nuvens, em glória, e eu aguardo ansiosamente esse dia. Então todos esses eventos, dentre eles há um importante também. Eram 12 apóstolos por um motivo óbvio. Nós temos aqui no livro de Atos uma transição entre Velho Testamento e Novo Testamento. Amém? Então aqueles aspectos que tinham sentido no Velho, agora tem sentido no Velho, tem sentido no Novo. Então se eram 12 tribos, o que representa o número 12, como nós vimos lá na leitura do livro de Apocalipse, a totalidade do povo de Deus. Então aquilo que representava a totalidade do povo de Deus no Velho Testamento, pelo número 12, agora também é entendido no Novo Testamento, pelos 12 apóstolos. Então a participação de Matias substituindo Judas também é um desses eventos que montam agora, né, o ambiente para a chegada do Espírito Santo. Enfim, então é importante a gente entender esse andamento dos fatos, para que a gente possa entender então esse início de exposição. Enfim, então nós vemos aí desde o primeiro versículo, vamos ler o primeiro versículo. Vou ler daqui mesmo, estou tentando corrigir aqui minha leitura, mas vai ser daqui mesmo. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Quando você lê lá no livro de João, o João é claro quando ele diz o seguinte, se nós fôssemos escrever todas as coisas que Jesus escreveu, não haveria livro que coubesse. Então, o objetivo de Lucas certamente não é relatar todas as coisas, mas relatar aquelas coisas que foram importantes para aquele fim, né? O propósito de dar a Teófilo, esse dignatário romano, né? Nós comentamos isso na introdução, de que esse homem certamente era um homem rico, né? Era um homem era um figurão, né? Alguém com muita grana, um patrocinador de Lucas, né? Porque escrever um livro não era algo simples, não era algo barato naquele período. Um papiro, a tinta, a pena para se escrever, né? Eram artigos muito caros. E o que a gente entende era que esse Teófilo, ele era um novo convertido, né? Então, ele tinha se convertido e agora ele queria mais detalhes dos fatos. E esses detalhes dos fatos, ele não queria que ficassem apenas para ele. Ele tinha a intenção de fazer cópias e distribuir isso, né? Como foi, né, muito do que a gente sabe sobre o desenvolvimento do cristianismo no que diz respeito ao seu desenvolvimento geográfico, né, o alcance que ele teve, foi justamente por essa metodologia, né, de reproduzir os textos e enviar para as igrejas que Paulo foi abrindo nas províncias romanas. Enfim.
Então, quando esse aspecto aí do que Lucas tenta trazer a Teófilo, está baseado aí nessa intenção de dar esse novo convertido, apaixonado, né, porque para ele ter feito esse investimento, né, ele realmente estaria bem intencionado. Enfim, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Como eu já disse a princípio, nós temos aqui esse relato de todas aquelas coisas que foram ensinadas no tempo em que Jesus viveu a experiência com os apóstolos. E tem algo que nós, como discípulos de Jesus, precisamos pensar aqui. A esses 12 homens foi dada uma incumbência. Amém? Nós vamos falar bastante sobre isso na exposição. A igreja recebeu uma incumbência. Essa incumbência, ela está lá, né, naquilo que aqueles homens representavam juntos. Aqueles homens tinham um papel. Eles precisavam fundamentar a igreja. E eles deram a vida para isso. E eles foram plenamente fiéis a essa incumbência. Mas, quando você lê a história deles, né, a Bíblia não relata a história de cada um deles. O livro de Atos, inclusive, vai basicamente trazer relatos da história de Paulo, Pedro e João. E poucos relatos. Inclusive, traz mais relatos da vida de Paulo do que do próprio Pedro, que até aqui é o líder da igreja. Mas o que nós vemos é que quando você vai estudar, por exemplo, com documentos extra-bíblicos, como foi a vida desses homens e como eles morreram, você se surpreende. Nenhum deles, de todos os que estão aqui, até Matias, porque até aqui nós temos esse único relato acerca de Matias. Mas quando você vai estudar, tem uma obra chamada O Livro dos Mártires, leia, por favor. E lá está o relato de como os apóstolos morreram, de cada um deles. Mas a igreja parece não se preocupar muito com isso, né? E por isso nós tenhamos uma igreja que desde a década de 80, como eu falei, né, alguns fenômenos deturparam a história da igreja. Desde a década de 80, parece que a igreja virou de cabeça para baixo, né? Então, por mais que hajam instruções claras nas Escrituras, para que nós estejamos olhando para as coisas do alto, criou uma igreja para a gente olhar para as coisas daqui. Então, tudo é acerca daqui. Uma igreja que basicamente, está de ponta cabeça. Enquanto ela deveria estar olhando para o alto, ela está olhando para cá. E tudo que ela pensa, tudo que ela desenvolve é acerca das coisas materiais, das coisas tangíveis, daquilo que é palpável. Ela se desviou absurdamente. Até a sua pretensa espiritualidade é em função disso. Eu quero que a gente entenda uma coisa. Ontem eu estava falando isso lá na Ceilândia, né? Tem um termo, esse termo é o empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é o seguinte: a verdade só pode ser observada por meio da experiência. Como? Por aquilo que eu posso cheirar, por aquilo que eu posso tocar e por aquilo que eu posso sentir. Então, muitos cristãos se dizendo espirituais, se dizendo, né? Na verdade, eles são empiristas. Né? Ele quer atestar a sua experiência com Deus a partir dos sentidos. Isso não quer dizer que nós não possamos perceber a presença de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos ter uma experiência, né, vital com Deus, de perceber sua ação. Mas não é a partir disso que eu chego à conclusão da verdade de Deus. A verdade de Deus, a pessoa de Deus, ela é compreendida por meio do que está escrito, não por meio do que nós sentimos, porque os nossos sentidos estão corrompidos. Quantos homens, se dizendo crentes, eu sinto um amor profundo pela minha esposa, e na outra semana ele tem um amante. Eu sou extremamente honesto e daqui a pouco o cara vira bandido. Ele estava falando que era crente, meia hora atrás. Mas né, e a gente tem visto assim, o que pode custar a pessoa sentir alguma coisa. Ah, eu sou um cão, eu sou um cachorro. Eu estou sentindo que eu sou um cachorro.
Me dá a liberdade de sentir que eu sou cachorro, por mais irracional que isso possa parecer. Mas as pessoas estão chamando isso de experiência com Deus. Uma experiência com Deus não é em função do que você sente. Primeiro você obedece, depois você sente. Primeiro você submete a sua consciência à verdade objetiva da Escritura. Não, agora eu sei o que eu devo sentir. Se eu sentir alguma coisa fora disso aqui, então não é uma experiência com Deus. E esses homens foram esses homens que tinham isso, claro, por tudo que eles viram. Né? Eles viram coisas que nós não vimos. Mas eles receberam a mesma palavra que nós recebemos. Eles receberam a mesma palavra que nós recebemos. Eles nos ajudam a entender os ensinamentos que eles receberam. Enfim. Então esses homens estavam nessa expectativa agora de viverem essa experiência com o Espírito Santo. É perceptível o que isso significou. Vamos entender quem era Paulo, perseguidor da igreja, um homem cruel, duro, fariseu dos fariseus. É muito provável que Paulo tenha apedrejado Estevão junto com a turba. É muito provável. Mas esse homem se torna o maior líder da igreja. Um homem dócil, um homem que é espancado, um homem que ama ser fraco, que tem uma alegria na fraqueza. Eu expliquei isso há umas 3 semanas atrás, né? Não é que Paulo está assim, pastor, eu usei pornografia, fiz uso de pornografia, mas por que você fez isso, Paulo? Porque eu sou fraco. Não era isso não. É porque Paulo, quando era espancado, ele não revidava, ele amava não revidar. Ele preferia ser fraco. Ele não tinha uma força nele para revidar uma agressão, uma violência, uma calúnia. Ele não estava carregado desse sentimento de uma resposta pecaminosa. Então ele sentiu uma alegria em ser fraco. Né? Enfim. Como é que um homem muda? Nós podemos falar das nossas próprias vidas. Mas ainda existe um personagem que é importante, que é Pedro, o covarde, o intempestivo, o desequilibrado Pedro. Uma hora ele fala, não, Senhor, estou contigo. Estou contigo, Senhor, que é isso? Eu não vou. Eles podem sair, eles podem fugir, eu não. Eu fui o primeiro. Ele foi o primeiro. Imagina Jesus lá do outro lado, fitando os olhos com Pedro. Deus me livre desse olhar. Senhor, me livra dessa hora, porque fala que Pedro chorou amargamente. Mas 40 páginas depois, aliás, 40 versículos depois, esse Pedro não é mais o mesmo Pedro. Aquela mesma turba que falava, não, pega ele, porque ele anda com o cara lá, ele anda com aquele Jesus lá. Ele olha no olho daquele povo e fala assim, vocês são assassinos, vocês mataram Jesus. Como é que isso rola? A ação do Espírito Santo. Então não existe, entenda, não existe um cara que possa dizer, uma mulher que possa, eu me sou convertido, mas eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Isso não existe. Isso não existe. E a prova está aqui desde o começo. Desde o começo da igreja. Sabe o que é mais delicioso na Bíblia? A sua honestidade. A Bíblia é o livro mais honesto. A Bíblia é o único livro honesto. Sabe por quê? Ela está sempre denunciando seus personagens e ela acaba nos denunciando também. Coisas incríveis estão acontecendo aqui. Mas conforme você vai lendo o livro, você vai vendo, ficando claro, a igreja não é o que você está imaginando, não. Fica ligado. E ela não será. Uma coisa impressionante é que quando Paulo lá em Efésios fala da relação com Jesus e a igreja, e entre marido e mulher, que ele fala assim, o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. Mas Jesus esperou a igreja ficar perfeita para ele amar ela. Então, maridão, se liga.
Amém? Se liga. Você não é perfeito, sua esposa também não é. Se liga. Mas enfim. O que nós vemos aqui então é que esse cenário onde 500 pessoas se tornam então alvo desse momento majestoso. Ele ressuscitou, ele está vivo. Poucos dias antes disso aqui, os fatos ocorrem em 50 dias, basicamente. Aqueles primeiros 10 dias onde Jesus tem aquele encontro com eles, onde come com eles, onde Tomé o toca, onde toda a testificação de que de fato ele ressuscitou acontecem, e os 40 dias agora até a chegada do Espírito Santo, que é exatamente o momento assim histórico em que a igreja começa. Mas tudo que nós temos aqui é uma preparação de um cenário onde esses homens agora estão esperando a chegada do Espírito Santo. Versículo 3. Depois de ter padecido, então ele dá esse resumo inicial, né? Primeiro ele se refere, é como se ele desse um loop, né? Primeiro ele vai ali naqueles fatos que antecederam esse ambiente de organização dos apóstolos, e depois ele volta lá para o livro de Lucas e traz esse breve resumo. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhe coisas relacionadas ao reino de Deus. Então ele narra esse fato de que Jesus preparou todo o cenário, né? Após de tudo, de uma vida vivida com os apóstolos, então ele preparou todo esse cenário durante 40 dias para que esses homens estivessem adequadamente habilitados para aquilo. E isso não aconteceria senão em função de um propósito já determinado. Quando nós pensamos no propósito da igreja, qual é o propósito da igreja? Onde a igreja pretende chegar? A gente vê, deixa eu te falar, a igreja não foi chamada para nenhuma revolução cultural. Você não vai ver os apóstolos buscando uma revolução cultural. A igreja não está buscando uma relevância cultural. A igreja não foi estabelecida para isso. Isso acontecerá como aconteceu. De que maneira? Não porque esse era o propósito, mas porque esses homens, essa comunidade de uma vida, de uma expressão tão contundente de seus valores, de seu senso de identidade, que isso não pode ser contido. Mas você não vê os apóstolos se reunindo, não, vamos aqui promover uma revolução cultural. Vamos aqui bolar uma estratégia para a gente ser relevante. Vamos aqui encontrar um jeito de fazer as coisas. Vamos ajudar Jesus? Eles não fizeram isso. Eles apenas viveram uma vida. Só viveram a vida. Só viveram a vida que Jesus disse que eles deveriam viver. Eles só obedeceram os mandamentos, eles só obedeceram aquilo que Jesus ensinou e as ordens que ele deixou. Então, às vezes, a gente tem uma ideia de que, a gente pode fazer uma igreja melhor. Então, vamos aqui ver o que, sei lá, o Elon Musk disse sobre uma organização, uma gestão aqui. Vamos bolar, pegar essa estratégia e usar na igreja. Eles não estão fazendo isso. Não, o que foi que Jesus mandou fazer? Como é que é para a gente caminhar? Como é que é para as coisas funcionarem? E foi a única coisa que os apóstolos fizeram. Então, nós precisamos lembrar aqui que o tema central do livro de Atos, inclusive, é narrar o progresso do reino de Deus, o avanço do reino de Deus na terra. Porque esse era o propósito. Não havia um outro propósito. Vamos aqui nos reunir para a gente se tornar uma comunidade onde todo mundo é feliz, saudável, rico, bonito. Né? Vamos ser os Amish. Ter uma comunidade, né? onde a gente
Mas às vezes a gente tem essas coisas na cabeça. Que a igreja deveria ser uma coisa que ela não é. A igreja é formada por gente que erra, por gente que peca, por gente má, igual eu e você. É isso a igreja. É claro, todas essas pessoas foram alvos da misericórdia de Deus e por meio de sua graça receberam o Espírito Santo e por meio de receberem o Espírito Santo foram transformados, mas ainda labutando com uma essência absolutamente ainda envolvida com os desdobramentos da queda. E nós precisamos olhar para a igreja, olhar para nós com esse senso de realidade. Você precisa, meu irmão, se olhar no espelho e falar assim: eu sou pecador, não é o meu irmão que é pecador. Eu sou mau, não é o meu irmão que é mau, eu sou mau. Eu sou mau. Porque muitas vezes, nos fracassos da igreja, e esses fracassos são os nossos fracassos. Amém, igreja? Eu sou o problema da igreja. A igreja não é um problema, eu sou o problema da igreja. A igreja seria melhor, então, por eu estar ou não estar na igreja, é isso que eu estou querendo dizer? A igreja pode ser melhor quando eu tenho plena consciência do que ela é e do que eu represento nela, como esses homens fizeram. Qual é a missão, Jesus? O que nós precisamos fazer, Senhor? E eles se atentaram a isso em absoluto. Eles entenderam a honra que era participar disso. Eles entenderam o sentido e o propósito, a beleza e a nobreza disso e cumpriram isso. E eles tinham isso na sua mais alta estima. E eles tinham isso como uma coisa mais importante de suas vidas. Porque apesar de não haver, da parte desses homens, o que geralmente as pessoas acreditam que a igreja deveria estar envolvida, eles entendiam, nós precisamos ser uma comunidade que, de fato, vive o que acredita. E a expectativa desses homens, como nós vamos ver em todo o livro de Atos, é de que o retorno de Jesus poderia acontecer a qualquer momento. E nós criamos uma igreja onde isso nem é tratado na maioria das vezes. É uma igreja, é impressionante como as pessoas, elas vivem uma vida ensimesmada, elas não conseguem sair desse ciclo. Meus problemas, você vai ter problema o resto da vida, meu irmão. Disseram para você que você ia aceitar Jesus e você não teria mais luta, porque afinal de contas, ele levou sobre si todas as suas dores. Interpretaram o texto errado e enganaram você. Ele conheceu a sua dor, mas as suas dores ainda serão suas. Ele te ensinou a verdade, mas quem caminha na verdade é você. Ele não vai caminhar o que você tem que caminhar na verdade, porque você tem que caminhar o seu caminho. Você vai ter que viver uma vida assim como esses homens viveram. E eles, apesar das dores, eles viveram uma vida de absoluto compromisso com o Evangelho. Essas ordens iniciais que o livro de Atos registra em 30 anos, é o registro que narra o livro de Atos. São 30 anos de fidelidade absoluta desses homens, porque eles morrem em serviço, eles morrem em missão. Eles não estão esperando Deus falar assim: Deus, eu vou ser crente aí, vou ser pastor aí até os meus 60 anos, e aí depois eu aposento e vou viajar. Não está escrito isso aqui. Aí tem aqueles outros, né? Quando for 30 anos eu me converto. Fico ali na igreja e tal. Mas quando tiver 30 anos, aí eu vou viver uma vida decente. Quem nunca ouviu uma história parecida, né? Mas não é isso que está aqui. Mas o que nós vimos é que esses homens em 30 anos, de fato, construíram algo que as guerras, revoluções políticas, crises financeiras, pandemias, não puderam destruir. E nem poderão. Enfim, vamos aqui para o versículo 3. Aliás, versículo 4. E comendo com eles, lhes deu esta ordem:
Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Como é glorioso saber que cada uma daquelas coisas que Jesus disse a esses homens, naqueles 3 anos em que andou com eles, cada uma delas se cumpriu. Mas a mais incrível delas, sem dúvida, foi o fato de que esses homens foram alvo da única possibilidade de um upgrade existencial. Eu vejo as pessoas buscando serem melhores. Não há como o homem ser melhor. O homem sempre será pior. Nós vemos, estudando filosofia, o que você vai descobrir? A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Amém? E o que os filósofos estão buscando? Por que eles estão buscando sabedoria? Toda busca ali que envolve a filosofia é uma busca por salvação. Eles querem as respostas que podem salvá-los dos dilemas, das crises. Mas eles não poderão encontrar salvação. Porque não há salvação na mera filosofia. Não há salvação. É muito comum, na minha experiência como pastor, as pessoas chegam e falam assim, eu falei isso ontem lá na Ceilândia também, né? Pastor, eu quero tratar meu problema de depressão. E aí eu falo logo para ela, assim, eu não posso te ajudar. Porque o que eu posso fazer não é te ajudar com problema com depressão. Porque esse não é o seu maior problema. Porque o homem não fica deprimido. O homem não fica ansioso. O homem é deprimido e o homem é ansioso. Esse é o estado natural do homem sem Deus. Nós não queremos, tratar isso nesses termos. Porque nós queremos considerar que perspectivas sociológicas ou psicológicas mais graves do que a queda. Sendo que os eventos psicológicos e sociológicos só estão no abismo em que estão, só estão levando o homem para o abismo que o homem está por conta da queda. O homem é o que ele é porque ele é um ser caído. E nenhuma metodologia. O cara fala assim, não, eu preciso meditar para ter paz. Preciso fazer uma viagem para ter paz. Deixa eu te falar, se você está precisando viajar para ter paz, você não conheceu o Espírito Santo. Você não conheceu o Espírito Santo. Se você precisa de um carro novo para ter paz, você não conheceu o Espírito Santo. Entenda, você precisa ter mais um filho para se sentir realizado, você não conheceu o Espírito Santo. A gente não tem filho para se sentir realizado. Porque filho é uma missão. E é uma missão cabulosa, dura. Hoje a gente estava conversando ali, o Rodrigo quase chorou na hora que ele falou sobre isso. Tá doido? Esse negócio dá muito trabalho, meu irmão. Não é brincadeira, não. Mas tem gente que elas pensam a vida assim. Mas se a minha vida como cristão é pensada por conta desses eventos, é que eu vou estar cheio de paz, de consolo, de plenitude, esse homem nunca foi crente. Essa mulher nunca conheceu Jesus. Nunca na vida dela. Se você está esperando o seu casamento ser perfeito para você ter paz, você nunca viu Jesus. Você não conhece o Espírito Santo. Porque eu preciso ter paz no Espírito para tratar meu casamento. Eu preciso ter paz no Espírito para cuidar dos meus filhos. Eu preciso ter paz no Espírito para ser um homem que trabalha e sabe qual é a recompensa real do trabalho. E a recompensa real do trabalho não é o dinheiro e nem a autorrealização. É que eu acordo todos os dias para trabalhar e falar, eu glorifiquei a Deus com os meus braços. Aleluia, é isso. E nisso eu me realizo, porque Deus foi glorificado. Por isso que esses homens poderiam se colocar assim, à mercê de viver uma experiência tão contundente, diferente daquilo que muitas vezes nós chamamos de experiência com o Espírito Santo. O quanto você mudou depois?
O quanto a sua mente realmente entrou nesse lugar de metanoia. Meu irmão, como eu queria, assim, teve um vídeo aí que uma pessoa fez de mim, um ano antes de eu me converter. Alguém chegou a ver? Quem chegou? Poucas pessoas viram, graças a Deus. Quem viu, viu o tamanho do milagre, né não, negão? Quem viu, viu o tamanho do milagre. Era feio. E não era só a aparência, não. Era o discurso, a narrativa. Era horrível. Era horrível. Então, às vezes, quando eu penso em mim, e tipo assim, cara, não é me gabando, não. O mérito é do Senhor. Mas eu não posso dizer que eu sou mais o mesmo. Eu sou outro. Eu sou outro. Eu sei exatamente o que é o abismo, a vacuidade, o nada aqui dentro. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser oco. E eu sei o que é ser cheio. E eu sei que nunca mais eu fui esvaziado. Nunca mais. Isso não quer dizer que eu não tenho lutas, tristezas. Não, essas coisas estão na vida. Mas elas não roubam a minha paz. Elas não roubam o fato de que eu sou pleno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu preciso estar pleno para lidar com essas coisas. Estar pleno não é não lidar com essas coisas. E esses homens, penso as tristezas que esses homens viveram, ver suas famílias, suas esposas, seus filhos, seus companheiros de ministério serem esmagados pela mão de Nero e de outros. Eles viram essas coisas. Eles viram pessoas que eles pregaram, que eles às vezes tiraram da boca da morte, serem mortos, porque serviam a Jesus. E esses homens se mantiveram íntegros e em paz. A grande dinâmica do que o Velho Testamento está trazendo, com toda aquela exigência de Deus, marchem, caminhem e descansem, parece, né, um paradoxo. Né? Como é que caminha, como é que ele quer que esse povo caminhe e descanse ao mesmo tempo? Caminhe descansado, meu irmão. Mas não pare. Confie em Deus. Essa é a tônica da narrativa do Antigo Testamento. Mas ela está presente aqui. Tudo isso fazia parte do que esses homens pensavam. E por isso eles não podiam desistir. Mas acima de tudo, eles viveram uma experiência real com o Espírito Santo. Que os transformou absolutamente. Que o padrão do mundo não salivou mais em suas bocas. Vamos pensar Paulo, um homem que era a maior referência de intelectualidade, de religiosidade, de status intelectual, de status religioso e de status financeiro. Aquele homem era um homem rico. Mas ele considerou todas as coisas estercos pelo conhecimento da sublimidade do conhecimento do Filho de Deus. Você chegou nesse lugar? O quanto você olha para as coisas que você acreditava, que você tinha, que eram prestimosas para você, o quanto elas valem hoje quando você tenta colocar numa balança? Quando a gente faz essas coisas, a gente descobre o que de fato aconteceu aqui dentro. E a gente vai descobrir se aconteceu ou não uma experiência genuína com o Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, esses homens viveram o maior evento da história da humanidade. Não só pela crucificação e ressurreição de Jesus, mas agora Jesus ressurreto e sendo assunto aos céus, e ele prometeu que seria exatamente assim, que era necessário que ele fosse, para que eles recebessem o Consolador. E eles receberam o Consolador, e esse Consolador está lá, claro, na vida e na obra desses homens. Esses são homens que caminham carregados de consolo. Esses são homens que carregam com uma vitalidade indescritível. Nada na história, absolutamente na história, não sei o que você já leu na sua vida, mas em nada do que eu li, eu encontrei algo que possa se comparar ao que esses homens viveram e ao que eles se tornaram e ao que eles promoveram. Nós estamos aqui, nós somos a prova disso. Isso que nós somos perdura há 2000 anos. Pensa só, que religião resistiria depois de todas as atrocidades que o catolicismo promoveu e de todas as babaquices que a igreja evangélica conseguiu inventar? Existe uma religião mais babaca do que a religião evangélica? Pelo amor de Deus? Não existe. O movimento evangélico é uma vergonha. Mas a igreja sobrevive apesar disso. A saúde. Nós não somos a única igreja saudável do mundo, graças a Deus. Quantos irmãos que nós conhecemos aí que estão vivendo algo íntegro? É glorioso.
Mas graças a esses homens que estavam cheios do Espírito Santo e disseram: é possível, vocês não precisam ser como os fariseus. Olhe para eles conhecem a lei. E do que adiantava eles conhecerem a lei? Não, mas esses homens são a referência de saúde, de envolvimento, de engajamento, de profundidade, de amor, de serviço, de entrega. E hoje nós temos uma igreja confusa, porque a igreja olha para qualquer idiota, menos para eles. Quando as pessoas pensam nas referências da igreja, poucas vezes eu vejo esses homens na boca das pessoas. Mas é para eles que nós deveríamos estar olhando, porque eles são a gênese de tudo isso que nós somos historicamente. Então Jesus, fica claro para Teófilo, desde o começo da carta de Lucas, provas contundentes de que aqueles eventos foram verdadeiros. O trabalho que Lucas faz é um trabalho de historiador de fato. Algumas pessoas querem invalidar o texto de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, um livro que, como eu disse na introdução há uma semana atrás, que muitas vezes não concordaram com o título dele, porque o livro não deveria ser o livro dos Atos dos Apóstolos, mas o livro dos Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo atuando nesses homens que os levou a fazer essa obra incrível, de trazer o fundamento da igreja. Meu irmão, as pessoas podem falar o que quiser, como eu falei, da babaquice do movimento evangélico, eles não podem falar da conduta desses homens. Nós podemos falar que os apóstolos, não como homens, mas a revelação que eles receberam, ela é inerrante. E está aqui, e por isso a Bíblia é inerrante. Os reformadores fizeram um trabalho incrível, mas eles não são inerrantes. Houveram grandes homens de Deus, A gente pode falar de grandes homens do movimento pentecostal que me comovem a alma. Leonard Ravenhill, David Wilkerson. São homens que eu prefiro um Leonardo Ravenhill às vezes do que 100 reformados. Vai ouvir uma pregação daquele homem para você ver se você não treina na base. Vai ouvir David Wilkerson para você ver se você não chora. Houveram grandes homens de Deus, mas nada se compara aos apóstolos. Nada se compara porque eles foram um fundamento. Pense como foi a vida desses homens, sol a sol, deserto, sequidão, perseguição. E eles não abriam. Esses dias a gente se reunindo ali, e eu falei para os pastores, que nós não vamos arregar. A possibilidade de nós sermos presos é grande. Nós não vamos arregar. Porque nós estamos olhando para esses homens. É claro que a gente vai ser idiota, Burro não. Mas uma hora ainda tem um problema. Mas a quantidade de problemas que esses homens enfrentaram para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos ser a comprovação de que a verdade que eles carregaram alcançou nossas almas, alcançou a humanidade e gerou aquilo que existe de mais belo em toda a criação, a igreja. Que é isso, Marcelo? A igreja é o que existe de mais belo na criação, porque ela é formada por homens e mulheres que são alvo da ação do Espírito Santo, e nenhuma outra coisa nenhuma outra coisa na criação é alvo da ação do Espírito Santo, só a igreja é, e por isso ela é a única coisa na história da humanidade que mantém uma relação de fato com a Trindade. Nenhuma outra coisa está numa relação nessa proporção. E esses homens narram o início disso. Eles viveram isso no começo. E eu não acredito que tenha sido numa intensidade diferente. Houveram eventos diferentes.
Porque o mesmo poder que transformou esses homens, transforma os homens hoje. O mesmo poder que transformou esses homens, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus de agora, é o Deus que opera agora, é o Deus que nós precisamos anunciar agora, é o Deus que nós precisamos ensinar para os nossos filhos agora. Um Deus que não morre, um Deus que não pode ser vencido. Esse mesmo Deus que eles confiaram tão absolutamente, que eles puderam, de uma maneira incrível, entregarem suas vidas. Então, diante de provas incontestáveis, Jesus deixa essa expectativa no coração deles. E lhes deixa isso que, como eu disse a princípio, é a prova incontestável do poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eu quero que você entenda. Talvez você seja cristão há um bom tempo, mas você sabe o que significa ser batizado com o Espírito Santo? Não quero entrar no dilema, da evidência das línguas, não quero, não. Eu quero saber o seguinte: quem você se tornou desde o momento em que você percebeu isso? Entenda, esses homens se tornaram homens extraordinários. Não só esses homens, quando você vai ler a história da igreja e ver o que pessoas se tornaram depois de se converterem. Entendam, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda graça. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? No exato momento da sua conversão. Amém? Então, todas as coisas que nós vemos aí no movimento evangélico, que quer partir de uma evidência diferente disso, é um erro grosseiro de interpretação. Quem se tornou Paulo, quem se tornou Pedro, quem esses homens se tornaram, é a evidência do poder do Espírito Santo sobre a vida desses homens. Eu já vi pessoas com certas evidências. Amém? Mas entenda, que evidência poderia ser maior, senão a pessoa ser realmente transformada? E tipo assim, não é trocar de roupa. Olha para essa moça aqui, ó. Você disse que ela é crente, velho. E é crente mesmo, esse bicho aqui também é crente. Eu sou crente. Esse negão aí, esse bicho aí é crente, ó. Não parece não, mas ele é crente. Eu sou crente mesmo. Eu sou crente, velho. Eu amo ser crente. Crente me diz o homem que eu sou. Diz que eu sou semelhança de Deus restaurada, feito a semelhança de Deus e recriado a semelhança de Jesus. E quem realiza isso é o Espírito Santo. Se você conhecesse o Franklin há 2 anos atrás, você jamais ouviria as coisas que você ouviu dele. A família dele está aí, você pode perguntar. E tantas outras pessoas aqui no nosso meio, se cada um fosse contar. Mas entenda, aconteceu mesmo. Eu vejo as pessoas, eu quero ler Buda, eu quero ler Krishna, eu quero ler Maomé. Não, eu vou fazer meditação, preciso mudar. Eu não conheço uma pessoa que mudou. Aí tem aqueles, tipo assim, eu não bebo, eu não fumo, então, pecador, mau, condenado. Porque não é isso que diz que um homem mudou. É claro que o homem que mudou não vai fazer essas coisas. Mas ele não vai fazer essas coisas só como tipo assim, eu tenho meus entraves morais, Então, não. Já falei para vocês, o que o Espírito Santo gera não é nos capacitar a obedecer regras. Não é isso. A capacitação que o Espírito Santo nos dá, ela é insuperável, ela é grandiosa.
ela é metanoia, ela é expansão da mente. Eu vejo o que eu não via antes, eu percebo o que eu não percebia antes, e esse primeiro lugar de percepção é o meu âmago da alma, é onde a maldade brota, onde a ruindade destrói. É aqui o problema, não é no outro. Sabe por que nenhuma ideologia vai mudar o mundo? Porque o problema é você. Por séculos a igreja acreditou que se o Império Romano caísse, a igreja seria livre. E muitos caíram nessa besteira. E hoje a gente acredita na mesma coisa. Se tiver um político mais honesto, então vai ficar tudo bem. Mentira! Porque aquilo que acontece na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que recebeu o Espírito Santo, é a real e única mudança que ele vai conhecer nessa vida. E acontece nele. Acontece nele. E essa consciência do que aconteceu nele é um poder incalculável. E gera homens como esses que nós vimos aqui. E até aqueles não receberam isso, eles estão na expectativa dessa promessa. E nós então veremos nas próximas semanas o quanto esse poder, entende? Você como cristão, você recebeu alguns poderes. Amém? Paz, mansidão, alegria, domínio próprio, paciência, longanimidade. Você precisa evocar esses poderes. Esses poderes são os poderes que podem destruir o mal dentro de mim. E se o mal é destruído dentro de mim, nenhum mal mais poderá me assolar. Há uma paz que diante das circunstâncias da vida não me farão mais de escravo. Porque eu não estou mais suscetível às circunstâncias. Porque eu agora sou a habitação do Espírito Santo. Esse evento ainda não aconteceu aqui com esses homens. Mas eu queria que você entendesse. Isso aconteceu com você? Fiquem de pé em nome de Jesus. Queria que você pensasse um pouco. Esse evento aconteceu com você? Deus nos capacitou para algo. Entende? O Espírito Santo não é algo que você pode receber e tipo assim, sabe aquele curso que você fez e a única serventia que ele teve foi encher uma gaveta, você pegou aquele certificado e era uma coisa que tipo assim, devia servir para encher alguma linguiça pelo menos, né? Na sua formação profissional. Mas foi uma coisa que você fez e está lá. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é o propósito do Espírito Santo não é gerar uma igreja ensimesmada, né? Não, eu tenho o Espírito Santo para mim, para quê? Para o meu consolo. Eu tenho o Espírito Santo para as minhas coisas. É claro que o Espírito Santo tem um resultado de ordem pessoal agigantado. É dele que vem o nosso consolo, a nossa paz. Mas qual o sentido de uma paz que é a sua paz e ela não gera paz em mais ninguém? Ela gera consolo. Não foi isso que esses homens viveram. Se tivesse sido assim, o cristianismo não teria se tornado o que se tornou. O que o Espírito Santo realmente representa para você? O Espírito Santo não é uma energia, não é tomar Red Bull. Amém? Mas certamente o Espírito Santo faz de nós homens e mulheres incríveis. Homens e mulheres extraordinários. O termo no grego é ágios. Homens e mulheres de fato diferentes. O quanto você é diferente? Não estou falando de ser esquisito, estou falando de ser diferente. Porque tem gente que é esquisita. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não seja esquisito. Mas o quanto a sua atitude é diferente da atitude do mundo, o quanto a sua atitude é diferente da atitude egoísta, mesquinha, individualista, imoral do mundo.
Você tem como avaliar se essas coisas aconteceram aí dentro. Existem evidências visíveis. Você pode se avaliar, por isso que você está com esses elementos aí na mão. Esses elementos aí na sua mão convidam você para esse momento. Cara, aconteceu mesmo. E o meu desejo, meu irmão, é que assim como foi com aqueles homens, seja com você. Que você realmente perceba que aquele evento que se deu há 2000 anos atrás, não afetou só aqueles homens. E é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui para fazer um memorial frio e sem sentido. Não, o que nós lembramos é o maior evento da história da humanidade. É aquilo que tirou o ser humano de um contexto de absurdas trevas. O único evento que pôde resgatar o homem do seu estado de morte espiritual. Como às vezes tenho que estudar algumas coisas sobre psicologia, e como é triste saber que as pessoas têm uma visão tão superficial do real problema do ser humano. Como é triste, como as pessoas têm uma visão muito pequena do que a grandeza, do que é o homem. O homem foi criado com status de realeza, meu irmão. E só quando a gente tem uma noção disso, é que a gente tem uma noção do que é um homem sem o Espírito Santo. Porque o que o homem virou depois do pecado não pode ser reaproveitado. Ele não pode ser reciclado. A ação do Espírito Santo não é reciclar o homem, é refazê-lo. Nós somos regenerados, não reciclados. Nós somos colocados naquele estado, de novo. Agora você está apto à relação. Não, você não foi glorificado ainda, mas agora você está apto à relação. E guardem isso, Evangelho é sobre relação, E o Espírito Santo nos foi dado para que essa relação seja possível. Não é como o certificado que eu falei que você guarda na gaveta. Nada do que você pode se tornar como homem e mulher de Deus vai acontecer sem esse acesso, sem esse uso prático do Espírito Santo em sua vida. Tendo Ele como recurso que abre sua mente, que faz com que você entenda a palavra de Deus e viva integralmente o que é ser discípulo de Jesus. Esses elementos na sua mão são mais do que um memorial. Dizem, quando você come dessas coisas, está dizendo, aconteceu. Aconteceu. Há um vínculo profundo entre eu e Ele. Há um vínculo profundo entre eu e Ele. E eu me torno um com Ele por meio desses elementos. Eu afirmo minha aliança com Ele por meio desses elementos. Eu estou destinado a obedecê-lo, mesmo diante da morte, como foi com esses homens. Porém, eu recebi algo que me capacita de maneira, de fato, sobrenatural. Pense sobre isso, meu irmão. Pense na seriedade do que você está fazendo agora. Pense exatamente no que isso representa. Quando você come desses elementos, você diz, o Espírito, aquele selo, descrito no livro de Efésios, ele está aqui marcando a minha alma. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, porque por meio dele nos veio o Paráclito, Senhor, nos veio o teu Espírito. E como é bom saber que a evidência, Senhor, é a melhor delas. Obrigado, Senhor, porque o meu coração não é um coração de pedra, e nem um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque de fato nós somos alvo de uma transformação profunda, Senhor. Nós podemos constatar isso. Como é glorioso saber que, olhando para mim, eu posso perceber, Senhor. Eu posso avaliar, Jesus. E ainda quando me vejo reprovado, posso recorrer à Tua graça. Mas sei que isso só foi possível porque o Teu corpo foi rasgado. E é por isso que nesse momento, Pai, nós celebramos e reafirmamos, Senhor, nossa gratidão e nossa compreensão
de que tudo que recebemos e o fato de que temos o Teu Espírito habitando em nós, Senhor, é fruto, Deus, da Tua ação maravilhosa e misericordiosa sobre as nossas vidas. E por isso nós Te agradecemos e comemos em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois de terem ceado, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem o pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, Pai, como aqueles 12 homens, no começo desse texto, foram chamados a esperarem o Teu retorno nas nuvens, nós também, Pai, esperamos. Mas não uma espera, Pai, como uma mera expectativa. Não, Pai, nós temos a certeza. Teu Espírito, por meio da Tua palavra, nos traz essa certeza, Senhor. E é por isso, Senhor, que nós Te agradecemos. Porque essa certeza não pode ser arrancada dos nossos corações, Senhor. Ela nos foi dada e a maior bênção que nós recebemos. E sabemos que é por meio do Teu sangue, Senhor, que isso se faz possível. E por isso, Deus, nós agradecemos, porque esse sangue puro transformou nossas vidas e nos conduziu até aqui e há de nos conduzir até aquele dia incrível em que nós veremos o Senhor retornando nas nuvens. Bebamos em nome de Jesus. Pai de amor e de graça, Senhor das nossas consolações, amado da nossa alma, nós Te agradecemos porque temos por meio desse livro, Senhor, direção, senso de identidade, sabemos quem somos, Senhor. Obrigado por uma obra tão maravilhosa, ter usado Teu servo Lucas para nos trazer essas palavras. Mas que nós sejamos, Senhor, como Teófilo, Senhor, que entendeu a riqueza dessa história, porque ele faria parte dela. Todos nós somos, Senhor, capítulo 29 de Atos. Que isso nos traga, Senhor, um senso de identidade, para que nós entendamos quão glorioso é, Pai, sermos a continuação dessa história. Assim nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos,